Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Seu Pet e estamos novamente com uma convidada super especial, a Sandra Martinhago. Como vai, Sandra? Muito bem, com a nossa Clarinha. A nossa Clarinha, e dessa vez ela tá no meu colo. Vamos ver se ela vai se adaptar, que ela tá olhando só pra você. Ela já tá apaixonada por mim. Eu tava apaixonada por mim? Ela tava apaixonada por mim também. Agora ela ficou um pouquinho agitadinha. Eu tô achando que eu vou começar a utilizar a técnica ATE, que a gente falou no programa passado, pra ver se ela começa a se acalmar aqui um pouquinho comigo. Isso, daqui a pouco ela pega a Jedi. Opa, postamos nela. Então, o tema de hoje do programa Seu Pet é sobre terapia terapia com animais de estimação. Fala um pouquinho sobre esse tipo de terapia que tem ajudado tanto os humanos, as pessoas, hoje. Então, às vezes a gente ouve muita crítica, porque quem não gosta de animal, ele acaba criticando a presença dos animais. Ai, que absurdo isso, ai, que absurdo aquilo ali. Mas a gente não tem ideia do benefício que um animal traz para a vida das pessoas. Então, a gente fala isso porque às vezes você trabalha demais, ou você tem muitos compromissos, e você realmente não tem tempo para cuidar de um animal. Eu, por exemplo, adoro cachorro, mas eu não tenho tempo. Então, como eu não tenho tempo, eu não tenho, porque eu não suporto ver um animal maltratado. Então, se for para eu ter um animal que eu não vou poder cuidar dele, então eu não tenho. E às vezes essas pessoas confundem, né, tudo isso, esse amor que as pessoas têm, e não sabem quanto benefício que ela vai ter, principalmente para uma pessoa que está sozinha, que não tem mais ninguém. Quantas pessoas vivem sozinha? É uma companhia. É uma companhia. E é uma terapia contra a solidão. Principalmente porque às vezes ela fala, ai, mas eu vou ter um cachorro, por que não adota uma criança? Ok, adota uma criança com 60, 70 anos de idade. Isso faz E sentido. aí você vai fazer o que com essa criança? Dali 10 anos se você morrer. O animalzinho, muito bem tratado hoje, eles estão chegando a 15, 16 anos. A vida deles é a mais vida curta. deles é muito mais curta, então dá para você curtir isso. Hoje nós temos o uso de animais nos hospitais para melhora do quadro clínico, principalmente de crianças, porque a criança ela sai daquela convalescência quando ela tem um animalzinho ali para ajudar, então ele tem o seu benefício. Agora, maior benefício é o profissional que está atendendo o enfermo, e ele não sabe disso muitas vezes. Qual seria esse benefício? O animalzinho, ele tem o sensorial dele muito aguçado. Então, se você entrar em sofrimento, antes que a enfermidade se manifeste, o seu animal já sabe. O que é o sensorial? É essa vibração, essa ressonância. Porque, às vezes, isso está começando a ficar muito mais aceito hoje pela sociedade, que nós temos uma vibração, essas ondas. Então vocês estão assistindo esse programa porque as ondas que são emitidas faz com que esse canal capte essas ondas e produza essa imagem. Então todos nós emitimos ondas. Então se você estiver triste, você emite ondas de tristeza. Se você estiver alegre, você emite ondas de alegria. E se você estiver enfermando, o seu organismo vai ter uma vibração de enfermidade e o seu animal percebe isso antes de você. E como que é essa percepção do animalzinho? O que ele faz? Qual que é o comportamento? Muda alguma coisa no comportamento do animal? Muda. Esses dias atrás eu estava atendendo por internet um médico da Guatemala. E no momento em que ele encontrou o trauma, ele tinha 2 animais, 2 cachorrinhos. Esses cachorrinhos pularam em cima dele e vieram para cima do computador. Como se eu estivesse lá, eu acho que eles me mordiam. Como se eu estivesse provocando o sofrimento do dono dele. Você estava fazendo uma terapia nesse médico que morava na Guatemala, de um trauma pessoal dele. Isso. E os animais de estimação perceberam isso e automaticamente pularam nele. Por que eles fazem isso, os bichinhos? Porque eles aproximam para proteger. É como se esses animais fossem se aproximando de você para capturar essa energia.
Então você pode ser salvo por um animal, principalmente os cachorros. E aí o que eu fiz a partir disso? Eu, ao invés de cuidar, eu continuei o processo terapêutico, mas o meu senso de melhora estava nos animais. Então eu só terminei o processo quando os animais acalmaram. E quando eu terminei a sessão, os dois estavam dormindo atrás dele. Que interessante. Então você foi percebendo a melhora do seu paciente através do que os animaizinhos estavam comunicando naquele momento. Exatamente. Então, a hora que os animais se acalmaram, você percebeu que o seu paciente já estava melhor, se sentindo melhor? Isso. E aconteceu uma coisa em grupo muito interessante. Nós demos um trabalho de liberação de memória emocional num resort, hotel fazenda, e aquele hotel fazenda tinha um cachorrinho. E a hora que o cachorrinho percebeu o que estava acontecendo ali, ele simplesmente não saiu da sala. Ele abandonou tudo que ele fazia no hotel fazenda e ficou dentro da sala. E que era interessante, ele sempre se aproximava da pessoa que estava em maior sofrimento. Então aquele workshop Nefesh para mim foi o diferencial, porque eu acompanhava o animal. Você acha que interessante? Então o animalzinho te ajuda. Ele me ajuda. Essa foi a minha primeira experiência espontânea, né, de um animal da fazenda que adotou todos os meus clientes. E a gente entrava para a sala para trabalhar as memórias emocionais, o cachorrinho estava lá. E ele ia aos pés de cada um. Aí a hora que aquele melhorava, ele ia no outro, a hora que melhorava, ele ia no outro. E assim ele foi me dando o time de quanto tempo eu teria que ficar com aquele cliente. Que interessante. Foi assim, foi uma experiência maravilhosa. Então eu falo assim, que assim que o nosso instituto ficar pronto, que nós estamos montando um instituto numa fazenda, num sítio, e aí nós vamos ter o animalzinho para nos ajudar no processo. Você vai colocar os animaizinhos já para estar ajudando no processo terapêutico. Já, nós vamos ter um cachorro terapêutico. O povo já me chama de louca mesmo, então não vai fazer diferença mais essa loucura. Não, eu não acho que de louca você não tem nada, muito pelo contrário. E eu gostaria de perguntar, uma pessoa que está com depressão, com muita depressão, você aconselharia ela a arrumar um gatinho, um cãozinho? Olha, eu aconselho em que circunstância? Essa pessoa gosta de animais, tá? Porque se ela estiver deprimida, ela está deprimida, a depressão na sua grande maioria, ela vem por um sentimento de perda. Então essa pessoa perdeu alguma coisa. Ou ela perdeu um emprego, ou ela perdeu um familiar querido, ou ela se mudou de uma cidade para outra, ou ela mudou de emprego, ela teve algum nível de perda. Então a depressão, ela pressupõe uma perda. Então, se você perdeu algo, principalmente se você perdeu um ente querido, você pode ter um pensamento de não ser um bom cuidador. Então, se você pegar um animalzinho não se achando um bom cuidador, isso pode agravar mais a situação. Mas, na grande maioria, ele vai fazer um grande bem. Por quê? Porque se esse animalzinho, percebendo o seu sofrimento, ele vai subir em você, ele vai brincar, ele vai pular, ele vai vir te beijar, né? E aí, se eu estou num sofrimento muito grande, a minha tendência é afastar o animalzinho. E aí vai sofrer você e vai sofrer o animalzinho. Mas se você adotar esse bichinho, né, adotar esse animalzinho, porque você sabe que ele vai anunciar o seu sofrimento, você imagina o benefício que um animal vai fazer para você? Então, a primeira recomendação é que a pessoa goste do bichinho, que ela deseje ter aquele bichinho de companhia. E saiba que ele vai anunciar quando ela realmente estiver deprimida. Porque o animal, ele se aproxima quando você está em sofrimento. Isso que você está querendo dizer, anunciar, ele vai se aproximar, que ele está percebendo que você está se sentindo mais deprimida. Exatamente. Então para que a pessoa tenha consciência de que aquele momento ela precisa do bichinho e ela não deve afastar ele. Ou ela precisa de ajuda. Sim. Ela precisa de ajuda. Eu tive uma vez, uma cunhada minha Acho começou... que ela quer descer, vamos colocar no chão? Vamos pôr ela no chão. Ela tá... Vamos lá, vem cá, Clarinha. Isso. E deixa ela passear. Essa minha cunhada, ela teve um princípio de infarto
E aí ligaram para mim, né? Agora, o que você faz com alguém infartando? Você não é médico, então eu falei assim, no outro telefone, liga para a ambulância. Nisso, imediatamente, o cachorro, o cachorro dela se aproximou dela e ficou do lado da cama, chorando. E eu fui aplicando a técnica da terapia SNT nela, né? Aí, à medida que o cachorro foi acalmando, eu falei assim, olha, vê se já chegou, porque ela já está melhor. Então, o cachorro me deu o tempo de saber se eu podia continuar ali e sabendo que eu podia fazer o processo, que não precisava sair desesperado, que dava tempo da ambulância chegar. Porque eles ficam desesperados se o caso for muito grave, eles não param no lugar. Ah, os animaizinhos, eles entram em desespero, eles percebem que o caso é grave. Ele percebe que o caso é grave e eles vão em direção à porta, eles voltam. Então, enquanto eles estão ali perto e só chorando, então já é um sinal de que está em sofrimento mesmo. Então, sabe aquelas sogas malandras que você tem lá? Dá um cachorrinho para ela, né? Põe um cachorrinho lá, que a hora que você chegar ela dizer que tá mal e o cachorro não tá dando nem bola, você já sabe que é mentira. Você já desconfia que ela não tá falando a verdade. A sogra não vou aceitar nenhum animal mais. Não vai mais querer ficar com os bichinhos agora. Olha só, essa foi pra acabar agora. Essa acaba com qualquer frescura de enfermidade. Acaba com qualquer frescura. Porque se eu tô querendo enganar e o bichinho não tá nem aí... Pode saber que é mentira. Não acredito. Ou não é grave. Ou talvez não seja algo Ou não seja grave, algo grave. Agora, o cachorro se aproximou, ele ficou inquieto. Então, já imaginou você ter um cachorro para te avisar que você vai infartar? Interessante. E aí, geralmente, a gente briga com os cachorros quando eles começam a ficar muito inquietos. Então isso pode ser, ele tá percebendo que alguma coisa não está bem com você. Com alguém da família. Alguém da família. Então, você precisa ver a inquietação dele e para quem ele se direciona. Porque ele vai mostrar a inquietação e vai se aproximar da pessoa que está em sofrimento. Então isso é um aviso. Então você pode ter um grande alerta de infarto. Isso seria só para infartos? Não, eu estou dizendo, estou dando um exemplo, por exemplo, que hoje o estresse tem causado muito infarto. E as pessoas não percebem que elas estão num nível grave de sofrimento, porque às vezes o infarto está sendo muito silencioso, o AVC está sendo muito silencioso. Mas o animal, principalmente o cachorro, vai perceber que você não está bem. Ele começa a ficar mais perto. Ele começa a ficar perto, ele começa a subir, ele desce, ele vai ficando inquieto. Então, se você tem um animal que te anuncia isso, você pode, deixa eu fazer um check-up, deixa eu ver, eu estou bem, mas o meu bichinho pode estar acontecendo. Então, a minha irmã, ela tem 3 cachorras. E teve um dia que eu cheguei lá e as 3 subiram em cima de mim. Eu virei e falei assim, eu pensei que eu estava com dor de cabeça. Aí eu fui verificar a minha pressão estava alta. Por causa do comportamento deles, eu falei assim, isso aqui não é dor de cabeça. Eu devo estar passando mal. E você não estava nem percebendo? Não, eu estava só com uma dor de cabeça. Sim. Mas como as 3 vieram em cima de mim, isso não é habitual. Elas vêm, me cumprimentam e vão embora. E elas continuaram. E naquele dia elas continuaram e eu falei assim, gente, eu acho que eu estou passando mal. Alguém tem um medidor de pressão? Que coisa mais interessante. E aí eu fui verificar, realmente a pressão estava alta. Eu vi também alguns casos de hospitais que aceitam os animais, os cãezinhos do animal de estimação, da pessoa que está enferma no hospital, irem lá visitar. Sim, esse enfermo. Porque ajuda bastante. Sim, você tira a criança do quadro imediatamente. Porque o que é uma enfermidade? Talvez seja essa pergunta que a gente precisa responder para a gente entender por que acontece isso. Então, na nossa técnica, nós partimos do princípio que não existe enfermidade. O que existe é um pensamento que gera uma sensação fisiológica. Essa sensação fisiológica eu dou um significado e aí a alimentação desse significado vai provocar enfermidade. E aí sim ela vem para a musculatura, ela vem para os órgãos. A maioria das enfermidades, se não for 100%. Se não for 100% das enfermidades, né? Se não for 100%. Agora, isso não significa que não existe enfermidade. O que significa é que quando ela chega nos órgãos, é o último anúncio. Ou você cura ela agora, ou você
dá uma atenção a esse pensamento, ou você vai ter problema. Por exemplo, quando nós falamos que nós temos problema de tireoide, geralmente não existe problema de tireoide, existe uma frase que quem tem tireoide repete direto: eu tô sem tempo, eu tô sem tempo, eu tô sem tempo. Eu desafio a quem tem tireoide dizer que não faz isso. Tá? Eu tenho tireoide e eu faço isso. Acabei de descobrir, eu não ia falar, eu ia guardar, mas eu vou anunciar isso. Pois é, se você mudar eu nunca tenho tempo. Isso, então se você mudar esse pensamento e você começar a dizer assim: olha, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer o que for necessário nesse tempo. Então você começa a mandar para o seu cérebro que você tem tempo. E se ele percebe que você continua não tendo tempo, o que ele vai fazer? Ele vai te deprimir. Então a tireoide vai te deprimir, vai deixar seu organismo mais lento, sua digestão mais lenta, por isso que engorda. Para quê? Para você descansar. Olha que coisa linda que é a nossa tireoide. Tudo tem a ver com o psicológico. Com o psicológico. Que interessante. Com o psicológico. Sempre tem um evento que pressupõe uma enfermidade. Então, quando você leva uma criança, leva um animal para uma criança, ela desconecta daquele pensamento. Desconectando daquele pensamento, ela pode ter uma grande melhora. Como que surgiu essa descoberta de que os animais beneficiam as pessoas que estão com algum tipo de enfermidade? A neurociência ela tem feito grandes investigações. Então hoje se sabe que você tem um pensamento, e se esse pensamento é um pensamento de sofrimento, então hoje os grandes terapeutas, você vai ver que eles fazem muitas piadas durante o problema mais difícil da pessoa. Ele conta uma piada, ou ele faz uma brincadeira. Por quê? Porque ele quebra a sinapse. Quebrou a sinapse, aquela intensidade de dor diminui. Então, toda vez que você vê um cachorrinho que ele começa a ficar alegre, fala, ai, que coisinha linda, você estava doente. Agora você está dizendo, ai, que coisinha linda, ai, que fofinha, ai, que coisa fofa. Pronto, quebrou a sinapse. Ele está te auxiliando a mudar o seu estado mental. Você muda o estado emocional, o estado fisiológico, e aí aquela enfermidade não tem a mesma intensidade que ela tinha naquele momento antes do animal chegar. Então, se cada vez você quebra um estado de sofrimento, a tendência é esse sofrimento diminuir. Ele pode ser um aliviador. Pode ser um aliviador. Tem algum animal que é mais indicado? Cachorro, gato, passarinho, ou é a preferência da pessoa? Olha, o que eu tenho de experiência, tá? Eu deixaria para os especialistas de animais responderem essa pergunta. Mas a minha experiência é com cachorros. Porque o gato, ele é muito arisco. O gato, ele chega perto de quem ele quer. Ele deixa quem ele quer fazer carinho. Então você não faz carinho num gato a hora que você quer. A não ser que você use o ATE. Aí você vai conseguir fazer mais carinho nos animais, nos gatos. Né? Mas o cachorro, ele tem ele já tem essa fama de ser amigável, né? Ele é o amigo do homem. Ele é o amigo do homem. Ele é o amigo do homem. E não pede dinheiro emprestado. Olha só, é o melhor amigo. Por isso que ele é o melhor amigo. Pode gastar, mas ele não pede emprestado. Por isso que ele é o melhor amigo. Que bacana. Muito obrigada pela sua presença, Sandra. Mais uma vez eu agradeço a Clarinha. Obrigada, Clarinha. A Clarinha aqui. Será que dá pra pegar um pouquinho dela? Não, eu acho que vai. Então vem cá, Clarinha. Pode pegar no Vem colo, aqui dar tchau. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Né? Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, Clarinha. E mais uma vez a gente está finalizando o programa Seu Pet. Aguardo vocês no próximo programa. E foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima, quem sabe. Com certeza, com certeza. Ficou bom. Let you